Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias do nosso Vascão. E a grande notícia do dia, sem dúvida nenhuma, é o avanço significativo nas negociações aí com o Grego Marinakis. O Vasco já está trocando documentos aí com o Grego. Em breve podemos ter, quem sabe, uma definição da venda da SAF para o Marinakis. Também tivemos atualizações quanto a outros investidores interessados que podem ser surpresas aí também nessa compra da SAF. Chineses e russos estariam interessados disputando com o próprio Marinakis. Também a situação do italiano, que teria saído de cena. Muita coisa pra gente falar no vídeo hoje, saída de jogador. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ative o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Vai lá também no meu outro canal, Showball, se inscreve lá. Coloquei um vídeo muito interessante falando sobre a Nike podendo patrocinar aí o Vascão e também outros clubes aí da Série A do Campeonato Brasileiro, além também do mercado da bola. Tá lá nesse vídeo, interesse do Vasco no atacante uruguaio. Ficou muito bacana, o link tá aqui na descrição, assiste lá e se inscreve no nosso canal. Bom, pessoal, nesse final de ano o Vasco vai fazer uma limpeza aí no seu elenco, né? Já iniciou essa barca lá no Vasco, né? Com a saída do Galdames, do Rossi e do Rojas, jogadores que não terão seus contratos renovados, né? Que não tiveram, né? Já estão fora do Vasco. Antes mesmo do Campeonato Brasileiro se encerrar, esses três jogadores já tinham saído do clube. O Vasco já tinha encerrado as participações desses jogadores nos treinamentos e deu férias, né? Liberou eles para procurarem seus novos clubes. E outros jogadores também integrarão essa barca do Vasco. O goleiro Kehler deverá ser devolvido ao Internacional. O Vasco entende que é um goleiro muito caro para estar no banco de reservas, já que o Léo Jardim atuou em todas as partidas dessa temporada. Certamente o Vasco deverá dar mais oportunidades a goleiros das categorias de base e o Kehler vai ser o próximo a deixar o Vasco, assim também como o atacante Emerson Rodrigues. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o Emerson Rodrigues não deverá ser aproveitado no Vasco e deverá ser devolvido ao Inter Miami, mas que ele tenha contrato até o meio do ano que vem. O jogador deverá sair do nosso clube, não permanecerá no Vasco. Tivemos aí muitas provas que ele não iria permanecer no Vasco nessa reta final, né? Onde ele sequer vinha sendo relacionado pelo até então técnico Felipe Maestro, e o Felipe vai continuar trabalhando na diretoria do Vasco como diretor técnico e certamente passou aí para a diretoria do Vasco, que não tem a mínima condição do Emerson Rodrigues continuar jogando no Vasco. Ele deverá em breve também deixar o nosso clube. A gente ainda aguarda a situação de outros jogadores fracos que estão no nosso elenco, né? Só que ainda tem contratos com o Vasco. Caso aí do volante Souza, tem contrato até o final do ano que vem. Alex Teixeira poderia também ser uma grande possibilidade para deixar o Vasco, mas eu acredito que esses 3 últimos jogos que ele fez no Campeonato Brasileiro podem ter garantido o jogador por mais tempo no Vasco. Também outras situações de jogadores que podem deixar o clube. O lateral esquerdo, Vitor Luiz, ainda é uma grande dúvida se ele vai renovar o contrato ou não com o Vasco. Pode também integrar a barca. Eu não dispensaria o Vitor Luiz, acho que seria um jogador útil para ser o reserva do Piton, caso o Piton não seja vendido. Além desses nomes, a torcida espera que o Vasco consiga vender o Jean Davi, uma das piores contratações da história, tem contrato com o Vasco, veio contratado em definitivo por 10 milhões de reais. Léo Pelé tem que ser vendido de qualquer maneira. O Maicon tem contrato aí com o Vasco, podendo até mesmo renovar para 2026. Esses jogadores têm que sair do Vasco, mas são jogadores com situações mais complicadas, já que tem contratos vigentes com o nosso clube. Só o Vitor Luiz é uma situação aí bem mais fácil, já que o contrato dele vai se encerrar. Se o Vasco não renovar, ele vai sair também do nosso clube. Mas também, além de jogadores fracos, o Vasco também busca vender jogadores, né? Hoje o topo da lista para venda é o garoto Ryan, depois o Matheus Cocão, seguido aí do Lucas Piton e João Vitor. Todos esses jogadores podem ser negociados pelo Vasco na janela de transferências. Todos eles despertaram interesse tanto do futebol europeu e também do futebol da MLS. De acordo com as últimas informações, o Ryan está muito perto de ser reforço da Fiorentina, que é o clube hoje que está muito interessado no atleta. Também o Matheus Cocão desperta interesse de clubes da Europa e dos Estados Unidos. O staff do atleta estaria dando prioridade a uma venda para o futebol europeu e o Vasco quer no mínimo 25 milhões de reais por esse jogador. A situação do João Vitor, o Vasco teria recebido aí uma proposta do CSKA da Rússia de 29 milhões de reais por esse zagueiro, porém o Vasco deseja vendê-lo no mínimo por 38 milhões de reais para recuperar o valor investido por esse atleta lá no início dessa temporada. E também o Lucas Piton é um jogador que desperta interesse de clubes da MLS e também da Europa, porém sem proposta ainda. Vamos aguardar, ver como que vai ficar a situação. Todos esses jogadores podem correr seríssimos riscos de deixar o Vasco nessa próxima temporada de 2025, além, claro, desses aí que a gente falou que já saíram do nosso clube. Deixa aí nos comentários quem mais você colocaria nessa famosa barca no Vasco e também se você venderia algum desses jogadores aí que chamam a atenção do mercado.
Bom, pessoal, e hoje tivemos uma grande notícia envolvendo o grego Marinakis. De acordo com as informações do blog do Lauro Jardim, lá do Globo, a venda da SAF do Vasco pode estar se encaminhando para o Marinakis. De acordo com as informações, o grego segue avançando na compra da SAF e hoje é quem tem a negociação mais adiantada. Vale ressaltar que dias atrás, o Radrizzani, italiano, seria o grande nome para comprar a SAF do Vasco. De acordo com o Globoesporte.com, ele estaria liderando as negociações, porém, o nome esfriou bastante e o italiano estaria até mesmo retirando seu interesse no Vasco. De acordo com essas informações aqui do Lauro Jardim, o Vasco está em processo de due diligência com o Marinakis, que é aquela troca de documentos, e essa diligência prévia está sendo tratada pelos advogados de ambas as partes. E uma notícia muito importante, os envolvidos na negociação não acreditam que o fechamento da transação aconteça antes de fevereiro, se claro, fechar aí o acordo entre o Vasco e o Marinakis. Antes disso, será impossível que o grego chegará ao Vasco. Possivelmente em março ou talvez abril, pode ser que o Vasco esteja oficializando a venda da SAF do Vasco para o Marinakis. Para ressaltar que ainda surgiu um outro investidor interessado em comprar a SAF do Vasco, seria um investidor russo que não teve o seu nome revelado, mas as tratativas são em estágio muito iniciais. Também saem informações, de acordo com o jornalista Leonardo Baran, que chineses também estariam de olho na SAF do Vasco. Pois é, vamos ver como vai ficar essa situação, além desse interesse dos chineses e também aí essa novidade dos russos. Também ainda não sabemos se tivemos algum avanço com um grupo americano que também estava sendo especulado para comprar a SAF do Vasco, o fundo árabe que também teria interesse, além, claro, do próprio italiano que a gente já falou, que está praticamente descartado uma chegada do Radrizzani ao Vasco, né? Logicamente, o torcedor sonha com a chegada do grego, né, cara? O torcedor já sonha com o título da Sul-Americana, com o grego ali do lado do Coutinho, levantando a taça da Sul-Americana, certamente seria algo extraordinário, né? Torcemos aí para que tudo dê certo. É um processo muito delicado, a gente já deixou isso claro aqui no canal, que vai depender muito ainda da situação da CAP, que detém a porcentagem que era da C7 Partners. Também tem a situação da arbitragem lá da FGV, que o Vasco sonha que vai conseguir realmente ter essa porcentagem de volta para o clube, e certamente torcemos para que dê tudo certo aí e que o grego compre a SAF do Vasco, que compre aí pelo menos 70%, que é o desejo do Vasco. O Vasco deseja manter 30%, para que caso aconteça algo semelhante, como aconteceu com a C7 Partners, o Vasco esteja aí com possibilidades de recuperar o clube, né? Torcemos para que dê certo e que o grego chegue, faça totalmente diferente do que foi feito pela C7 Partners, mas que ele prometa, lógico, mas que cumpra, né? Que não chegue aqui somente falando, vamos ganhar da mulambada, e o vascaíno ser iludido novamente, e o Vasco ser saco de pancadas e tomar 6 do seu maior rival, né? Torcemos para que isso nunca mais aconteça, que o Vasco faça algo semelhante ao que o John Textor vem fazendo lá no Botafogo, né, cara? O Botafogo aí estava numa situação muito lamentável, assim como era do Vasco, uma situação muito crítica, e o John Textor arrumou o time do Botafogo, e o Botafogo conquistou títulos inimagináveis até 2, 3 anos atrás. Esperamos que esse cenário mude no Vasco e mude rapidamente, porque o torcedor não aguenta mais tanto sofrimento. Certamente, se o Vasco conseguir títulos relevantes, esse grego será exaltado durante muitos anos no Vasco, né? Deixa aí nos comentários o que você espera da venda da SAF, se você acredita que o grego vai ser o comprador da SAF, se você acha que tem nome mais interessante do que ele, porque também tem aqueles torcedores que não vão com a cara do grego, né? Já vi vários aí nas redes sociais, até mesmo aqui em comentários no canal, tem torcedor aí que não querem o grego no Vasco, preferem que o Vasco faça análises mais aprofundadas, que o Vasco não feche com o primeiro investidor que aparecer. Depois também daquelas falas lá do Levinciano, dizendo que a imagem do Marinakis no exterior é uma imagem manchada, né? Quanto aí ao assunto navios, né, que é o grande negócio do Marinakis, certamente é isso aí que causou um certo alvoroço no torcedor, mas a grande maioria esmagadora quer ver o grego no Vasco, né? Esperamos que não seja uma nova C7 Partners. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.